Olá, trago para você muita alegria, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também a oração para que o Senhor lhe tome nos seus braços, lhe cubra de bênçãos, de misericórdia e de proteção. Eu gosto muito de pensar a vida a partir de metáforas. Você sabe que metáforas são figuras de linguagem, são símbolos que você tira do cotidiano e a partir deles você estabelece uma relação com a nossa realidade. Por isso eu quero pensar hoje sobre as janelas da nossa vida. Quero pensar a vida como uma casa cheia de janelas. Imagina aquelas imagens daquelas casas coloniais antigas do interior de Minas, de São Paulo, de Pernambuco, aquelas casas que a gente gosta de ver em paisagens porque marcaram um tempo chamado período colonial, o barroco do Brasil. Pois é, tal como uma casa cheia de janelas, assim também é a nossa vida. Quando você aprende a fechar janelas e abrir janelas, você muda as paisagens da sua vida, as visões da sua vida. Certamente você muda os conteúdos internos da sua vida, porque a gente contempla o belo e o belo então passa a habitar o coração da gente. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, o apóstolo João diz assim, falando como se for a boca de Jesus: eis que eu faço novas todas as coisas. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Eis que eu faço novas todas as coisas. E não por acaso o apóstolo Paulo disse sobre a experiência com Jesus: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. Me responda uma coisa: por quais janelas você contempla a sua vida? Quais janelas você debruça os seus braços e larga ali o seu olhar para a vida? Eu quero lhe propor fechar algumas janelas e eu daria o seguinte tema à minha reflexão nesta hora: mude de janela. A primeira janela que a gente tem que fechar na vida é a janela do ressentimento. Sabe o que é ressentimento? Ressentimento é aquela mágoa guardada, aquele resíduo negativo de algo não resolvido, que um dia, no passado, alguém nos feriu, alguém nos maltratou, e aquilo ficou sangrando durante anos, e agora, dentro da gente, nos impede de olharmos a vida por ângulos diferentes. Ressentimento é uma coisa triste. Quem olha a vida por essa janela vê tudo sombrio. E aí é fácil só contemplar a amargura, a dor, a mágoa e dizer: ah, se eu não tivesse casado, ah, se não fosse você, ah, se eu voltasse ao passado. Mas, querido, querida, esse tipo de discurso da alma ressentida não leva a nada. Você conhece alguém que é feliz porque tem alma ressentida? Você acha que vale a pena conviver com alguém que só olha a vida pela janela do ressentimento e lhe ocupa só para reclamar e lamentar do passado? Por isso, fecha a janela e com ela abre a janela do perdão. Quando a gente perdoa, quando a gente liberta o passado das amarras que nos fizeram sofrer e ainda hoje nos fazem sofrer, ainda que de forma silenciosa, a gente contempla a vida diferente e percebe que viver é contemplar o belo a partir do belo que habita dentro da gente. Por isso, mude de janela, libere perdão, esqueça que um dia o ressentimento fez parte das paisagens da sua vida. Mas uma segunda janela importante que a gente tem que fechar, se é que de fato a gente quer viver e viver feliz, é a da tristeza. Todos somos vulneráveis nas chamadas vicissitudes da vida. A vida nos frustra, às vezes nos magoa, nos fere. A vida às vezes nos impede de viver nossos sonhos. Às vezes a gente é muito romântico, muito ingênuo, mas a vida é cruel. Nem sempre tudo é como a gente queria. Na minha própria família eu experimentei o luto, a dor de separar 12 irmãos. E se eu fosse guardar no coração tristezas pela vida, ai meu Deus, nem pastor hoje eu seria mais. Mas eu aprendi uma coisa, que sou eu
quem precisa fechar em mim, na minha alma, a janela da tristeza. E convidar o Espírito Santo a que venha morar em mim com alegria. Me faça ver a vida pelo ângulo, pelos raios da alegria. Como diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor, a nossa força é. Sabe de uma coisa? Repita assim comigo. A alegria do Senhor, a minha força é. Por isso que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu lhe peço aqui humildemente, feche na sua vida a janela da tristeza e abra da alegria. E a vida vai lhe sorrir de forma bem diferente e abundantemente, em nome de Jesus. Mas uma terceira janela que a gente pode fechar, aliás, a gente precisa fechar, a murmuração. Sabe o que é murmuração? Aquele eco que insiste em não se calar na gente. Aqueles ais. Ah, se eu tivesse me informado. Ah, se eu tivesse me casado. Ah, se eu não tivesse lhe conhecido. Por que comigo está tudo errado? Por que Deus me ama? E tem gente que reclama de si o tempo todo. Você já experimentou um homem casar com uma mulher que só murmura? Esse homem foi um homem de uma alma alegre. Que sofrimento. Já pensou no contrário? Ah, uma mulher alegre, para cima, de alma levantada, como a gente diz de um cotidiano, uma mulher de alto astral, viver com um homem que reclama 24 horas. Eu tenho a impressão que é uma espécie de inferno doméstico que ela vivencia na sua vida. Pois é, tem gente que murmura o tempo todo, você é assim? Como é que alguém diz, eu tenho Jesus, Jesus mora em mim, Ele habita em mim e minha alma reclama 24 horas? A alegria é sinal da presença dele na gente. E o louvor é sinal que nós fechamos a janela da murmuração, abrindo a do louvor. O louvor liberta. Então, levante as mãos, solte a voz e diga com fé, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que Deus chamou pelo seu propósito. Diga todo dia, Deus está no controle de tudo. Diga todo dia, eu sei que tenho crido e meu Deus virá ao meu encontro. Mas louve, louve, louve. Não se canse de louvar, que o louvor liberta. Enquanto que a murmuração azeda a alma, envenena a vida, enfeia tudo, o louvor abre cortinas e você vai perceber que começa a enxergar o que nunca viu, que a murmuração fechava cortinas na nossa vida. Por isso, louve a Deus. E, finalmente, eu lhe convido a fechar a da incredulidade. Sabe o que é incredulidade? Essa insistência em dizer, não vai dar mais certo, não tem mais jeito, é muito difícil, a doença é grave, eu sou pequeno, não vou tentar. Pelo contrário, pessoas incrédulas ainda não têm vitória. E quem crê diz, tudo eu posso nele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crer. E se creres, tu verás a glória de Deus. Então lembre-se, eis que eu faço nova todas as coisas. Feche algumas janelas, tem tantas outras, e abra outras. Confie em Deus, sorria, ame, perdoe, louve, creia, e você verá, é verdade. Quem está em Cristo vive tudo novo, no poder que há, no nome de Jesus. Deus lhe abençoe e até a próxima.